Olá, olá! Você sabia que 5 de junho, hoje, gravo esse vídeo 5 de junho de 2026, uma sexta-feira. Você sabe que dia é hoje? É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso mesmo, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma data muito importante, mais importante do que a maioria das pessoas pensa. A gente tem que lembrar sempre, parece óbvio falar isso, mas com muita frequência nos esquecemos daquilo que é óbvio. Devemos nos lembrar do quê? De onde nós estamos, o meio ambiente. Nós estamos nesse mundo que tem os chamados biomas e tantos, né? Mangue, e florestas, e o cerrado, e a caatinga no Nordeste, e matas, né? A Mata Atlântica no Sudeste, a floresta amazônica grandiosa no extremo norte do país, enfim, meio ambiente. E ligado a isso, né? Obviamente, fontes de águas e as plantas todas, animais e aves, insetos, enfim, tudo isso. Isso é muito importante. Especialmente, vamos lembrar que estamos em ano de eleição. Você já parou para pensar o candidato que você pensa em dar a ele ou a ela seu voto? Porque esse ano, né, vamos ter eleição para cargos diferentes. Então, o seu candidato tem alguma proposta em relação ao meio ambiente ou isso é algo que nunca aparece no discurso, nunca é declarado por essa pessoa em quem você pensa em votar? Nós temos que levar isso muito a sério, porque sofremos em termos de planeta, todo o planeta, sofremos uma crise ambiental jamais vista na história da raça humana. Vivemos o tempo das tristes mudanças climáticas, aquecimento global, desmatamento desenfreado, e tudo isso nos prejudica. O planeta é a nossa casa, e pensar nessas questões é do interesse global, literalmente todo mundo, pobres, ricos, mulheres, homens, idosos, crianças, pessoas de toda e qualquer tradição religiosa, ou quem não acredita em absolutamente nada, não tem religião, todos somos afetados. Se a casa onde vivemos, que é o planeta Terra, se a casa é afetada, nós todos vamos sofrer. E óbvio também, evidentemente, que quem mais vai sofrer, ou quem vai sofrer primeiro, os mais pobres, os mais vulneráveis da sociedade. Quando eu mencionei agora há pouco a lista, né, de possibilidades de todos que vamos sofrer, mencionei aqui faixa etária, né, jovens, idosos, mencionei condição financeira, pobres e ricos. Aí eu mencionei também, sem citar nenhum nome específico, tradições religiosas diferentes. Agora eu quero pensar especificamente em termos da tradição cristã. A Bíblia fala muito, mas muito mesmo, a respeito das questões ligadas ao meio ambiente. Claro que os textos bíblicos foram escritos numa época que não havia a crise ambiental que enfrentamos atualmente. Curiosamente, mesmo assim, a Bíblia vai dar muita importância ao meio ambiente, às montanhas, às florestas, às fontes de água. Basta você ler a Bíblia com atenção. Quer ver só? Pode parecer um detalhe insignificante, mas não é. A primeiríssima mensagem da Bíblia qual que é? A da criação. Deus que cria os céus e a terra. A Bíblia começa aí. Muita gente pensa, na sua mente, a pessoa entende tudo errado, né? Ela acha que a Bíblia começa no Gênesis capítulo 3, que fala da desobediência. Mas não, ela não começa no 3, começa no 1, que fala da criação. E esse tema da criação é como que um fio que percorre a Bíblia inteira, do Gênesis até o Apocalipse. Aí quando a gente pensa em cristãos no nosso país, e agora eu quero me referir especificamente aos evangélicos, a maioria deles, a maioria dos evangélicos, estou ligando os pontos aqui. Quando a gente fala em eleição, aí muitos dizem assim, eu vou votar em candidato que tem os nossos princípios. Que nossos princípios são esses? A pessoa, quando fala assim, está se referindo ao quê?
o que ela tem em mente. Aí quando a gente vai ver o que a pessoa está falando, curiosamente, aí a pessoa tem em mente algo a respeito do qual a Bíblia fala pouco e ignora, deixa de lado aquilo que a Bíblia fala muito. Quando fala nossos princípios, a gente imagina que está falando princípios que vêm da Bíblia. Lógico. Aí quando você vê o discurso desses que dizem assim, vou votar em candidatos que defendam os nossos princípios, aí você vai ver que a pessoa está se referindo a questões de uma microética, isto é, uma ética individual da pessoa ligada a questões de natureza sexual. É só isso, mais nada, não fala de mais nada a não ser isso. Isso é importante? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Claro que é importante. Agora, o problema é que a gente não pode fechar nisso, né? Não posso, como se fosse o único assunto da Bíblia, como se o único princípio que Deus espera do seu povo fosse esse. A Bíblia fala de muito mais. A Bíblia fala tanto da importância do cuidado em relação aos mais carentes da sociedade, aos mais pobres, aos mais frágeis e vulneráveis, aqueles que estão por baixo de tudo da pirâmide social. E a Bíblia fala muito a respeito do meio ambiente. A tradição cristã e os evangélicos, especialmente, não apenas, mas especialmente os evangélicos, a tendência é pensar só em termos imateriais. É só pensar em termos de salvação da alma, né? Que é uma entidade incorpórea, imaterial, invisível, né? A gente não toca, não vê, enfim. Mas só preocupa nisso. Como se o alvo da Bíblia inteira fosse salvação da alma. A Bíblia fala de muito mais. A visão da Bíblia é muito mais ampla, muito mais abrangente do que isso. A Bíblia fala de reino de Deus. Eu já tenho dito aqui em vídeos anteriores do Fé e Café, algo que a maioria das pessoas não presta atenção. Muitos evangélicos não ligam, não se importam quando, por exemplo, na oração que Jesus ensinou, no Pai Nosso não está escrito assim, salva minha alma. Não está escrito, mas está, venha o teu reino. Venha o teu reino, o reino de Deus sobre toda a terra. E se Deus criou o mundo, é claro que o meio ambiente é importante. Da importância da lembrança que o 5 de junho nos traz. Recentemente nós tivemos no país um líder político, né, ocupou a presidência do país, que abertamente, assumidamente, assumiu uma política de total desprezo pelas questões ambientais e a favor de desmatamento amplo, geral e restrito, se dizendo cristão. Ou seja, totalmente contra aquilo que a Bíblia nos apresenta. Existem iniciativas cristãs, algumas são católicas, outras são de orientação protestante, de alerta, de conscientização quanto ao meio ambiente. Uma organização católica chamada Laudato Si trata exclusivamente disso. Nós temos nós na criação, nós, pronome pessoal, primeira pessoa do plural, não é nó de dar, nó de amarrar, não. Nós, humanos na criação, que é de orientação evangélica, ou seja, entidades que se preocupam com a nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente. Você que está me acompanhando aqui agora, faz parte de alguma comunidade de fé? Na sua comunidade de fé, seja católica ou evangélica, pentecostal ou não, não importa, este tema do meio ambiente é falado ou é algo totalmente ignorado, como se nem existisse? Você se importa com isso? Você se preocupa com questões ligadas ao cuidado que devemos ter em relação ao meio ambiente? Eu espero que a resposta a essas perguntas seja um sim. Se porventura a resposta é um não, que tal a partir de agora você se preocupar, tentar se conscientizar mais a respeito da importância desta questão? Porque de fato é muito mais importante do que a maioria das pessoas pensa. Se o que eu falei aqui agora faz sentido, por favor, já clique aí na mãozinha do joinha, você vai me ajudar muito. O que você acha sobre isso, hein? Coloque aí nos comentários, por favor. Inscreva-se no Fé e Café, caso você já esteja aqui comigo. Muito obrigado.